A prática do toma lá dá cá na política está de volta com o governo Bolsonaro. Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e aqui é o canal da Política em Tempo Real, repercutindo os principais fatos que ocorreram na política nacional nas últimas 24 horas, principalmente nas redes sociais. E o fato da novidade exatamente advém da aproximação, aliás, aquilo que o Bolsonaro, enquanto candidato, prometia. Se fosse para fazer essa política do toma lá, dá cá, em outras palavras, essas trocas de favores, um cargo aqui, um dinheiro ali, em troca de apoio, ele estaria fora. Pois é, não foi bem isso que aconteceu ontem, e ontem também, na verdade, vem acontecendo nos últimos dias, essa tentativa, essa aproximação de Bolsonaro com políticos do chamado Centrão, que são aqueles políticos mais ligados ao DEM, ao centro, né, que estão ali sempre pleiteando alguns recursos em troca de favores políticos. E sabe com quem o Bolsonaro está agora namorando? É exatamente com o Roberto Jefferson, que na minha percepção estava bastante sumido da política. O Roberto Jefferson que denunciou tempo atrás no governo Lula o mensalão e assim por diante, chegou até ser preso por questões de corrupção. Agora ele está de volta apoiando o governo Bolsonaro, e Bolsonaro tem uma tentativa de se aproximar com esse centrão, porque ele já não tem um apoio político da maioria do Congresso Nacional, e a gente sabe muito bem essa história. O governo Collor de Mello caiu porque ele não tinha maioria. Dilma perdeu a maioria no Congresso também e acabou sofrendo o impeachment. E Bolsonaro me parece que está bastante isolado politicamente neste momento. Então, para quem acreditou nessa nova política de não fazer troca de favores, Bolsonaro está fazendo aquilo que grande parte dos políticos fizeram até então. Ele recorre inclusive, a condenados no mensalão e réus na Lava Jato para romper esse isolamento político, inclusive para pressionar Maia. Maia dizem que tem mais de 18 processos de impeachment armazenado em seu gabinete já, e ele ainda não tomou decisão de tramitar esses processos, nenhum deles, na verdade. Então Maia está segurando. Então ele, principalmente agora, o novo amigão do Bolsonaro, frequentava escritórios da propina na Lava Jato. É ele, sabe quem? Arthur Lira, que já foi flagrado pela Polícia Federal na lista dos visitantes de bunker do Alberto Hussein. Muito bem, olha, então a tentativa aí da sobrevivência política de Bolsonaro. E ele vai entregar também, alguns comentários que falam, entregar o Ministério da Justiça. Então o Moro está com os dias contados, a cabeça do Moro vai rolar em trocas de votos do Centrão. Possivelmente, então, Bolsonaro vai substituir aquele que não engana ninguém, que é o Sérgio Moro, idolatrado pela direita, como uma pessoa isenta, está aí fazendo de conta que está no governo, completamente sem voz, e o Centrão, a cabeça do Moro vai ser cortada. A cabeça do Moro vai rolar, e para que Bolsonaro dê um espaço aí para essa equipe do Centrão. Primeiro assunto é esse. Segundo assunto é exatamente que Bolsonaro está abandonando também o ministro Paulo Guedes. Aquele que patrocina e patrocinou até então das reformas neoliberais. O que significa isso? O Estado, de uma certa forma, se ausentando da questão da economia, ou deixando as empresas se autorregularem, ou fazendo reformas que prejudiquem os trabalhadores, reforma da Previdência e reforma administrativa, que está na pauta também.
essas reformas neoliberais, tanto protagonizadas por Paulo Guedes, o que Bolsonaro percebeu? Nós vamos terminar o governo assim como melancólico, como fez o governo Temer. Nós não vamos nos reeleger. Então, o Estado vai passar, possivelmente também, essa política neoliberal de contenção de gastos com o poder, com a população, vai ser substituído com um Estado mais assistencialista, com um Estado que injeta mais recursos na economia, subsidiando ou também protegendo os desempregados. Então, me parece que esse Paulo Guedes, essa política que se contrapõe a todo mundo, ela vai estar também com os dias contados. Outra questão importante dizer que o governo prometia mais R$600, a segunda parcela aí da ajuda dos recursos, aí antecipar essas R$600 da ajuda das pessoas menos favorecidas que estavam em casa não podendo trabalhar. Me parece que o governo não tem essa grana nesse momento, então vai adiar essa segunda parcela dos R$600. Outra foto que me chamou muita atenção é esse programa Pátria Amada Brasil, essa última frase do hino nacional, ufanista da propaganda de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus de todos e assim por diante. Ele pegou uma foto, Pátria Amada Brasil, governo federal, e colocou 5 crianças olhando e apontando para a bandeira, que me parece que não são brasileiras essas crianças. Essa foto deve ser tirada lá na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca, porque são todas, elas não representam a etnia brasileira, que mais de 56% são pardos ou negros. Então, todas crianças loiras que não condizem com a nossa realidade. E para terminar, do 38º dia da quarentena, vem o Abraham Weintraub fazer piada com a morte de uma pessoa. Num depoimento da UOL, um médico diz assim: minha sogra foi minha paciente, ela morreu e eu não pude fazer nada, conta um médico equatoriano. E aí o Abraham, o nosso grande ministro da deseducação, ele fala assim: mais uma morte suspeita. Olha, um padrão de ministro da educação sair, não tem o que fazer, estar no Twitter fazendo comédia, mais uma morte suspeita porque o médico atendeu a sua sogra e ela acabou falecendo. Por enquanto são estas 40 dias já de quarentena em casa, saindo apenas para questões emergenciais, utilizando sempre a máscara, né? A orelhinha fica um pouco assim, né? Mas tudo bem. Onde vocês forem, por favor, supermercado, trabalho, utilizem a máscara para proteção, né, do coronavírus. Abraço, até logo mais com outras análises da política em tempo real.